Abra sua Bíblia no mesmo livro, no capítulo de número 5, aonde vai falar de um homem que era importante, e este homem ele era leproso, Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era o homem de confiança desta nação. O rei da Síria, ele tinha um grande apreço por este homem, por ele se destacar em suas qualidades, suas virtudes, sua coragem. Ele era um general, um homem muito importante para este exército. E sabemos pela história dos reis de Israel que a Síria era um povo inimigo de Israel, ou seja, do povo de Deus. E sempre a Síria, quando entrava em peleja, quando entrava em guerra com Israel, na maioria das vezes saiu vitoriosa. E ele se destaca aqui, Naamã, nessas conquistas. O texto do capítulo 5 vai iniciar dizendo que este homem, que era importante para o rei da Síria, ele saindo para pelejar contra os israelitas, contra a nação de Israel, ele leva algumas pessoas cativas, e entre essas pessoas vai uma menina, uma jovem, que passa a trabalhar na casa deste oficial. Aí o texto vai dizer que este homem era importante, esse homem tinha suas qualidades, suas virtudes para o rei da Síria, era um homem de confiança. Aí o texto diz, porém, este homem, ele era leproso. Este homem sofria de uma enfermidade algo incurável. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a menina que foi levada cativa estava a trabalho na casa deste oficial. Esta menina começou a observar o que se passava na casa, e dentro dela, ela sabia que em Israel tinha um homem de Deus, e que este homem de Deus tinha tanta intimidade com Deus, que se ele colocasse as mãos, se ele dirigisse a palavra a este homem poderia ser curado da lepra. Aí a Bíblia diz que a menina chega para até a sua senhora, a esposa do comandante, e diz, olha, se o meu senhor estivesse em Israel, ele seria curado da sua lepra, porque lá tem um homem de Deus. A mulher não contou a história, chamou o seu esposo e disse, olha, a menina que é escrava aqui, ela disse que em Israel tem um homem de Deus que pode lhe curar da lepra. O comandante não contou a história, chegou até a presença do rei, e chegando na presença do rei disse, olha, eu quero que o senhor mande uma carta me enviando para Israel, para eu ser curado, porque lá tem um profeta que pode me curar desta doença, desse mal que eu sofro. O rei escreveu uma carta e mandou a carta por intermédio de quem? Do comandante, dizendo, olha, assim que você receber essa carta, não hesite em obedecer o que está aqui determinado. Eu quero que o meu servo, eu quero que o meu comandante seja curado. Mas a carta foi direcionada a quem? Ao rei, e não ao profeta. Foi direcionada à pessoa errada. A menina não falou que o rei tinha poder, tinha autoridade para curar. Ele disse, em Israel tem um homem de Deus. O comandante pega a comitiva, prepara presente e leva para o rei de Israel. Quando chega lá, apresenta a carta, o rei de Israel toma aquilo como uma afronta. Não, ele está buscando oportunidade para entrar em guerra mais uma vez. Ele diz, eu não posso fazer isso, eu não tenho poder para curar. Ele teria um poder para curar? Não, porque só quem tem poder para curar é Deus, e Deus usa os seus meios, seus mecanismos para curar, para que o seu nome venha a ser exaltado, para que o seu nome venha a ser engrandecido. Isto relata no capítulo 5. Aí o homem fica furioso, aí o profeta fica sabendo do que está acontecendo, aí direciona o comandante até a casa do profeta. Quando ele chega na casa do profeta, e o profeta já sabendo o que estava acontecendo,
ele manda seu servo Geazi ir até ao comandante e diga a ele que vá, desça ao Jordão e dê 7 mergulhos. Quando ele der os 7 mergulhos, ele vai ser curado da lepra. Ou seja, a enfermidade que está sobre o seu corpo vai ser purificada. Ou seja, ele vai ficar limpo. O homem concordou com isso? Não. Como é que eu vou me banhar no Jordão? Se lá na Síria nós temos rios mais saudáveis, as águas mais limpas, mais claras do que o Jordão, que não é poluído, e ele manda eu me banhar no Jordão, água poluída, um rio poluído, não vou não. Mas os seus que estavam com ele convenceram o homem a ir até o Jordão. Mas meu Senhor, se o homem de Deus mandasse fazer outra coisa, para uma peleja, o Senhor não ia? Por que não vai ali, que já está pertinho, né? Vai lá, desce o Jordão. O homem obedeceu os seus liderados, desceu até o Jordão e começou a mergulhar. Primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, nada. Terceiro, nada. E ele ficou já revoltado. Mas a conta era quantos, irmão? 7. Quando ele deu o 7º mergulho no Jordão, que se levantou, a Bíblia diz que a lepra do seu corpo desapareceu e a sua pele ficou como a pele de uma criança. O homem se alegrou tanto que resolveu voltar aonde? À casa do profeta. Chegando na casa do profeta, ele agradece ao profeta, oferece os presentes que ele trouxe para o profeta recebeu? Não. Porque o profeta, irmãos, ele não está para receber honra. Honra quem deve receber é Deus. A honra e a glória que ele deve receber é Deus. O profeta não faz nada sem que a mão de Deus esteja sobre ele, e não é para ele receber honra. A honra quem deve receber é o Senhor. Ele é apenas um instrumento. O servo do profeta vai se intrometer na conversa onde não deveria ser, e vai de encontro ao homem que já está voltando para casa e diz: olha, o meu Senhor me mandou pegar aqui umas roupas, uns presentezinhos, né? E que eu mereço. Entregou a ele. Só que este servo do profeta, quando vai e volta, o homem de Deus chama ele e diz: você foi para onde, rapaz? Então, fui não para nenhum canto. Foi não. Por acaso o meu espírito não estava com o seu espírito? Ou seja, você não é meu servo? E o servo não anda com o Senhor não anda com o servo? Aí ele disse: eu fui até lá o comandante e pedi umas coisinhas para ele me deu. E foi. Tá certo. A lepra também que era dele, agora é sua. Tome posse. Olha aí. Fazer aquilo que Deus não manda é um perigo. É um perigo fazer aquilo que Deus não manda. Mentiu. E a mentira foi: o homem de Deus me mandou eu vim aqui e pegar os presentes aqui. Me dê uns presentes aí. Tá bem, irmão? A mentira traz consequências. A lepra que era de Naamã agora é sua, Geazi. Aí Geazi sai leproso da presença do profeta, o homem de Deus. Perdeu a comunhão com o homem de Deus. Perdeu a credibilidade com o homem de Deus por causa de quê? De uma mentira. Aí a Bíblia diz que Geazi, que banhava os pés de Eliseu, banhava as mãos de Eliseu, estava ali no convívio, na casa dos profetas, era um aprendiz do profeta, agora saiu da presença do profeta leproso e ficou leproso até a sua morte. No capítulo 6, o rei da Síria, depois de muitos anos, resolve fazer guerra com quem? Com Israel. Pelejar contra Israel no capítulo 6. Aí nessa peleja, o que é que acontece? Ele começa a planejar armadilha para pegar o rei de Israel e o exército de Israel. Só que em Israel tinha quem, irmão? Um homem de Deus. Aí a Bíblia diz que quando o rei da Síria ele arquitetava, armar uma armadilha, uma emboscada para pegar os exércitos de Israel, Deus revelava a Eliseu. E Eliseu chegava para o rei e dizia: olha, não desça por aquele lugar não, porque o rei da Síria está lá esperando, armou uma emboscada. Aí o que era que o rei de Israel fazia? Ia por outro lugar, aí era quem armava a emboscada e pegava. Isso aconteceu por muitos anos. Aí o rei da Síria se revoltou, disse: não, como é que pode acontecer isso? Se nós tratamos as nossas estratégias de guerra só entre nós os comandantes, e o
rei de Israel sabe de tudo isso. Então tem algum entre nós aqui, entre os nossos comandantes, tem alguém que está levando o serviço, ou seja, está entregando lá. Quando nós arquitetamos aqui, ele já sai daqui, já diz lá para o comandante lá do exército de Israel, ou seja, está levando as nossas estratégias. Aí é quando um comandante levanta e diz: não, meu senhor, não é isso não. Não tem ninguém entre nós aqui levando a estratégia não. É que Israel, preste atenção, irmão, para nós entendermos o capítulo 7. Aí é quando o rei, alguém, o comandante se levanta e diz: não, é porque em Israel tem um homem de Deus. É que em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus, que Deus revela para ele aquilo que é oculto, aquilo que é escondido. Então, quando nós planejamos aqui, antes de sair daqui as nossas estratégias, Deus já revela para o profeta, e o profeta já diz ao rei o que nós arquitetamos aqui. Aí o rei diz: como é que pode isso? Aonde é que está esse profeta? Ele mora lá nas Campinas lá. Ele mora lá em Dotã, é uma aldeia lá, um lugar lá, uma campina lá, ele fica lá guardado na casa dele. Vamos pegar o profeta, vamos armar agora uma armadilha, arquitetar para pegar o profeta, vamos prender. Montou o exército, o rei da Síria monta o exército e vai para onde? Cercar para pegar o homem de Deus. Aí a Bíblia diz, capítulo 6, a Bíblia diz que o rei da Síria manda o exército para prender Eliseu. Aí o servo do homem de Deus, que não é o Geazi leproso, é o outro servo, o outro aprendiz, que estava ali a serviço de Eliseu, ele se levanta de manhãzinha. Qual é o costume de quem mora no sítio de manhã, quando se acorda? Fazer o quê? Abrir logo a janela, né? Abrir as portas da casa para ventilar, para o sol entrar. Quando ele chega, irmão, se levanta, que abre a janela, que olha para a planície, para a campina lá, a casa está cercada do exército. Aquele jovem volta correndo onde está o homem de Deus, diz: homem de Deus, desperte-me, agora estamos perdidos, estamos cercados com o exército, não temos para onde ir. Aí o homem de Deus levanta e diz: oxente, cerca um exército está nos cercando para nos prender, veio prender o Senhor. E agora? Foi que o homem de Deus se preocupou com isso? Não. O homem de Deus, ele não tem que se preocupar com pouca coisa não, irmãos. Porque quem está com ele, quem milita com ele, quem peleja com ele, é o Deus de Israel. Quem é mais importante? É o Deus de Israel ou o exército que vem ao encontro do Deus de Israel? Eu acredito e creio que é o Deus de Israel. Aí o homem de Deus olha para o jovem e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. E o que era que ele estava vendo, irmão? O homem de Deus estava vendo aquilo que o seu servo não via. O homem de Deus, quem tem, isso é o homem, fala o homem no sentido geral, quem tem intimidade com Deus, vê além. Quem anda com Deus, vê além. Ele não tem uma visão limitada. A visão dele vai além. Além de quê? Além das dificuldades, além dos problemas, além das adversidades. Ele olha aqui, o problema está aí na porta, mas ele está vendo além. Não, esse problema não é nada, eu já passei, já estou além das fronteiras. Abra os olhos do moço para que ele veja. Vai lá, meu filho, olha lá o que é que tem lá agora novamente. Vai lá. Quando o jovem abre a janela mais uma vez, é o que é que ele vê? Ele vê um exército, cavalos e cavaleiros de fogo, fazendo o quê? Guardando Eliseu. Aí Eliseu faz uma oração e diz: Senhor, cega o exército. Cegou o exército. Eliseu vai lá, pega lá o exército que veio prender ele e leva para onde? Para o centro da cidade. Aí quando ele chega no centro da cidade, com todos cegos, aí o rei de Israel diz: olha aqui, o inimigo, o rei da Síria mandou, mas está tudo cego aqui. O rei de Israel todo afoito, né? Vou matar tudinho. Posso matar, meu filho? Mata tudinho. Não, mate não. Você vai matar, os coitados, está tudo cego aí, estão com fome, estão exaustos, cansados. Dê comida. Prepararam um banquete, olha, um banquete para os inimigos. Prepararam um banquete.
aquele banquete, eles comeram. Quando eles terminaram de comer, Eliseu fez uma oração, a cegueira foi embora. Ele estava onde? No centro de Samaria, capital. Estava lá no centro, tudo perdido, sem saber o que estava acontecendo. Aí o homem de Deus diz: agora vá, volte para o seu Senhor e diga a ele o que aconteceu. Irmãos, eles voltando para o rei da Síria, eles contam tudo como aconteceu. Cadê o prisioneiro que eu mandei trazer? O senhor não sabe o que aconteceu. Fomos prender ele lá. Chegou lá, tinha um exército de fogo, tinha carro de fogo, tinha cavalo de fogo, e não tivemos como chegar nem perto dele. De repente o fogo era tão forte, os cavalos de fogo lá, os cavaleiros de fogo lá, foi tão forte a imensidão do fogo que nós ficamos cegos. Quando nós abrimos os olhos, nós já estávamos no centro de Samaria, cercados. Aí eles veio nos mataram, nos deram comida, nos alimentaram, nós nos fartamos, e eles nos mandaram de volta para contar para o rei. O rei gostou, não gostou não. O rei se revoltou, o rei da Síria se revoltou. Aí disse: não, isso não vai ficar assim não. Aí entra aqui agora o capítulo 7, ele faz um cerco em Samaria. Finalzinho do capítulo 6 você vai encontrar. Ele cerca a Samaria. Quem está em Samaria não sai, e quem vem para entrar não entra. Ou seja, o exército da Síria cercou a cidade, ninguém mais tinha acesso. E passou-se os dias, e com os dias, isso se prolongando, aí começou a faltar comida em Samaria, começou a faltar água. Aonde? Em Samaria. Ou seja, por que faltou comida? Porque os comerciantes não entravam, estavam impedidos pelo exército da Síria. Quem estava dentro de Samaria não podia sair, porque o exército estava às portas. Se saísse era morto. Os comerciantes vinham para comercializar, eles não permitiam que entrassem, voltavam. Aí a fome começou a reinar, a sede começou a reinar, de uma coisa tão tremenda, que aconteceu nesse cerco em Samaria, irmãos, que as pessoas começaram a comer carne humana, começaram a comer estepe de pombo. E a estepe de pombo? A fezes dos pombos era comida de rico. Os príncipes começaram a comercializar, comer estepe, pagar caro por estepe de pombo. Sabe o que é estepe de pombo? A fezes do pombo lá, quando o pombo não era nem um pombo, era as fezes, e pagava caro por isso. A fome se alastrou, o rei entrou em desespero, o povo entrou em desespero, ao ponto, a fome foi tão grande que as pessoas começaram a comer uma outra carne humana. O rei entra em desespero. Quando o rei entra em desespero, botou a culpa em quem? No homem de Deus. O culpado de tudo isso é Eliseu, que ele deveria ter matado aquele soldado, mas não mandou de volta agora, as consequências. Aí quando o homem de Deus está sabendo disso, o homem de Deus desce, vai falar com o rei, o comandante do exército aqui, do rei de Israel, vai lá a Eliseu e diz: tudo isso está acontecendo por sua causa, diz o rei. Aí ele não tem problema não, amanhã, por essas horas, capítulo 7, vá, diga ao rei que amanhã, a estas horas, vai ter tanta comida em Samaria, vai ter tanta abundância em Samaria, que eles vão esquecer a fome que já passaram. O comandante acreditou nisso? Não. O comandante disse: ó, mesmo que, está no texto que nós lemos, mesmo que o Senhor abrisse as comportas dos céus, seria impossível isso acontecer. Ele acreditou na palavra do homem de Deus de forma alguma, porque, irmãos, só crê em milagre quem vive milagre. O milagre só é possível na vida de quem crê. Só crê em milagre quem já presenciou um milagre. Como era que isso iria acontecer? Em Samaria, cercada, cidade, Samaria cercada,
Não teria como surgir, fluir comida dali, porque o povo já estava lá na miséria, com fome. Os comerciantes não poderiam entrar. Por quê? Porque estavam impedidos pelo exército da Síria. A única coisa que se comercializava na cidade era esterco de pombo, cabeça e as vísceras dos animais, os restos que sobravam, era o que se comercializava. Deus tem seus meios de trabalhar, Deus tem seus meios de agir, e muitas vezes Deus usa e ainda pode usar aquilo que nós desprezamos para trazer para nós aquilo que nós precisamos. Por isso eu tenho muito cuidado em desprezar alguém. Aí Deus usa aquilo que é desprezível para trazer. O que foi que Deus usou? Leproso. Olha, se na cidade o rei, os príncipes, os nobres estavam comendo esterco de pombo, o que era que os leprosos estavam comendo? Já vivia afastado da família, não tinha acesso à cidade, viviam lá, se alimentavam daquilo que os outros levavam, sobras, era isso que eles já se alimentavam. Aí ele estava lá onde? Ele estava entre a cidade de Samaria, o muro, e o exército da Síria. Os sírios não se aproximavam deles, nem eles podiam entrar na cidade. A solução, irmãos, para as nossas causas, ela é determinada por Deus. A fonte central é Deus, porém os meios que Deus usa, a fonte central é Deus, mas de lá, essa fonte central, Deus tem os seus mecanismos, Deus tem os seus braços, Deus tem as suas extensões para trazer para nós a solução para os nossos problemas. Os homens, veja no capítulo 7, disseram ele, versículo 4: se dissermos, entremos na cidade, o que vai acontecer, irmãos? Há fome na cidade e morreremos ali. O que é que eu vou buscar na cidade se na cidade não tem nada? O que é que eu vou buscar na cidade se na cidade não tem? Já estão todos morrendo de fome lá. Nós vamos morrer junto com eles. Ah, o que acredite mais? Se ficarmos sentados aqui, o que é que vai acontecer, irmão? Vamos morrer. Vamos morrer, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos ao arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, não vai fazer muita falta para a Síria, para Samaria. Se nos matarem, tão somente morreremos. A vida para ele tinha sentido de alguma coisa? Não. A vida para aqueles 4 leprosos não tinha sentido de nada mais, porque para eles já estavam mortos, mas ele tinha algo dentro dele. Precisamos saciar pelo menos a fome, vamos lá, porque chegando lá, se ele nos der comida, nós vamos comer, né, e vamos viver. Porém, se ele não nos der comida e nos matar, já estamos mortos mesmo. Só que Deus, irmãos, para aqueles 4 leprosos, tinha algo diferente. Deus tinha algo diferente com aqueles 4 homens. Deus iria mostrar para o rei de Israel, para o capitão de Israel e para todos que estavam ali em Samaria, que para ele agir e trazer resposta, trazer solução, não precisa de muita coisa. Ele usa o imprevisível. Por isso que eu gosto da expressão que Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus usa aqueles
aqueles que não aqueles que não têm, para confundir aqueles que têm e aqueles que são. Glória a Deus. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós acreditamos e cremos nele, é o Deus das coisas impossíveis. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Nós devemos se apegar a Ele, devemos depositar nele a nossa confiança, mesmo enfrentando as maiores crises e calamidades, mas a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Eu não posso perder a minha confiança em Deus. Nunca despreze alguém por achar este alguém insignificante. Glória. Nunca despreze alguém por achar que esse alguém não é nada. Ah, você não é nada. Quem disse que você não é nada? Vamos ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos os escolhidos do Senhor. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real de quem? Do Senhor. A Bíblia diz que o Deus que nos salvou, nos libertou, nos restaurou, Ele nos ama. A Bíblia diz que o Deus que nos ama, Ele nos coloca no braço, nos momentos das nossas angústias e das nossas dificuldades. E você acha que você não é nada? Andar nos braços de Deus, ser protegido por Deus, ser guardado por Deus, ser abraçado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor, ser aquele a quem o Senhor escolheu, elegeu, deu poder, deu autoridade, deu unção, deu um novo nome, deu água, deu comida, deu vestes, calçados novos, unção. E você acha ainda que não é nada? Não pode achar que você não é nada, mas para Deus, você e eu, nós somos importantes. Deus é providência. Deus é providência para aquele que nele espera. Se você espera em Deus, não se preocupe com amanhã. Não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, irmã Selma, só pertence a Deus. Não fique ansioso, ansiosa não. Jesus dá uma lição tão extraordinária sobre essas coisas. A ansiosidade da vida, né? Meu Deus, qual roupa eu vou amanhã para a igreja? Não se preocupe não. Qual calçado? Não se preocupe não. Porque se eu ficar ansioso, essa ansiedade pode trazer consequências. E essa ansiedade, com as consequências que ela pode trazer, pode me levar a uma depressão. A depressão pode fazer com que eu venha me isolar. Tudo consequência de quê? Ansioso demais. A ansiosidade da vida pode ser um empecilho para nós alcançarmos a providência de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele. E Ele tudo